Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brawley, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Começa agora NetoCast Sports ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Suprabá, povo! Pois bem,
O meu nome é Yuri Brauno, eu sou do MongeCast, podcast de entrevistas. Já entrevistei o Neto, episódio 23 e tal, mas o assunto não é nem o MongeCast, nem entrevista com o Neto e nada. O assunto é futebol, que é porque eu vim falar hoje, e Fórmula 1 também. Antes de falar da corrida, né, que aconteceu nesse fim de semana, hoje é dia 1º de maio, hoje quando eu tô gravando o áudio. Não sei se vai no dia 1, no dia 2, mas estou datando o áudio agora. Então, assim, gente, fazem 25 anos hoje que o Senna, ele, no GP de San Marino, ele bateu, né? Se eu não me engano era na Tamburello, não vou me lembrar de cabeça qual era o nome da curva, mas era uma curva, né? Obviamente na curva você tem que virar. Ele passou reto, bateu no muro de proteção, não sobreviveu aos ferimentos e a gente perdeu um tricampeão mundial. Foi o último brasileiro campeão da Fórmula 1. Desde então a gente teve o Rubinho Barrichello, que passou no... eu não vou dizer que ele passou no quase, porque ele era o eterno segundo piloto da Ferrari, né? E parecia que ele estava feliz com isso, tanto é que quando ele foi para Brown, ele virou o segundo piloto da Brown. Então ele só foi ser primeiro piloto na Williams, só que na Williams ele não brigava por muita coisa. E daí tem o Felipe Massa, né? Eterno quase, né? A gente ainda se lembra daquela temporada, eu não vou me lembrar direito o ano, mas que o Felipe Massa ele tava ganhando até as últimas curvas, né? A temporada, só que daí o Hamilton passou o Glock, que não sei o que deu na cabeça dele, ele tava com o pneu seco para a pista de chuva. Então, coisas da vida. Então, Senna é o nosso último piloto campeão mundial de Fórmula 1. E eu não sei quando que vai ser o próximo, porque tá difícil, gente. A gente tá sem piloto na Fórmula 1. A GP2 também não tá trazendo um cenário muito promissor. O brasileiro que tá lá, o Sete Câmara, e a chance dele ir pra Fórmula 1 são bem pequenas, até porque ele tá na segunda temporada e ele não tá dando conta do recado, né? Ele fica ali no meio da tabela. Então, infelizmente não tá rolando, gente. Tem que ver como é que tá a base, né? Se a base tá forte na GP3, em outras categorias e tudo mais, mas na Fórmula 1 tá meio complicado. Enfim, falando do Senna, né? Ele mantém até agora alguns recordes na Fórmula 1, que muito provavelmente alguns deles vão ser complicados de serem ultrapassados, outros talvez um dia. Um deles é o de poles consecutivas na Fórmula 1. O Ayrton Senna ele teve 8 corridas que ele largou na frente, né? Em sequência, foi entre 88 e 89, Espanha 88 até Estados Unidos 89. Ele foi o que mais teve primeiras filas consecutivas, né? Que é quando você larga entre os dois primeiros carros, né? Então ele ficou 24 corridas desse feito seguidas. Ele foi também o que mais largou de ponta a ponta, né? Ou melhor, o que mais teve corrida de vitória de ponta a ponta, que é quando você fica tipo nenhuma volta fora da liderança. Tipo, você larga da liderança e você fica todas as outras voltas na liderança e ganha a corrida. Tipo, você nenhuma volta sequer. Hoje em dia já é um pouquinho mais difícil isso acontecer, porque estratégia, né? Vai pro boxe e tal, você calcula mais ou menos quanto tempo. É meio difícil você ficar com essa ideia. Também tem a ideia, né, que você tem que ir pro boxe, porque você tem que trocar de volta de pneu pelo menos uma vez. Então é um pouquinho complicado de você ter vitória de ponta a ponta hoje em dia. O Ayrton Senna ele teve 19, né? Em atividade, os dois que estão com mais chances de chegar nesse feito é o Vettel e o Hamilton, ambos têm 15. Aí nós temos um outro feito que até hoje ele é conhecido como o Rei de Mônaco, porque ele foi o que mais vezes ganhou, né? Mônaco é uma corrida de rua extremamente complicado para ultrapassar, então
querendo ou não, é uma garantia que se você larga na frente, você, a depender dos boxes, se você fizer tudo certinho, é bem complicado de você ser ultrapassado. Então a história do Vitória de ponta a ponta talvez ali dê certo em Mônaco, mas é bem complicado hoje em dia. E bom, o Ayrton Senna teve 6, o Graham Hill e o Michael Schumacher tiveram 5 cada. E em atividade, os que melhores estão em Mônaco é o Lewis Hamilton e o Sebastian Vettel, tem 2 vitórias cada. Beleza. E agora a gente fala da Fórmula 1 de 2019, né? Hoje em dia, agora nós vamos falar da corrida, né? O GP do Azerbaijão. E disputado, né? Em Baku, outro que é na rua, né? Circuito de rua. E, gente, já no treino classificatório pareceu que ia ser difícil para a Ferrari. Mas aí, porque assim, para quem não, deixa eu até confirmar aqui, foi o Kubica no Q1, que ele bateu numa curva específica, né, que ela tipo, se você vai um pouquinho para a direita, você já bate. Então é meio complicadinho ali. Aí o Kubica bateu no Q1, né? Por causa disso ficou tudo louco o negócio. O Hülkenberg, ele teve que sair no Q1. O Grosjean não vou nem falar dele, porque, né? Daí teve até o que assim, o Gasly no Q1 ele ficou na liderança, porque acabou que não teve muito tempo para os pilotos fazerem corrida. Aí ok, no Q2 quem abandonou foi o Gasly, e no Q3 quem bateu na mesma curva onde o Kubica bateu foi o Leclerc. Então ele era para ter sido, aliás, ele bateu no Q2, perdão. E assim, ele ficou com a 6ª colocação, né? Então ele se classificou pro Q3, mas como não tinha carro, né, para correr, ele ficou com a 10ª colocação. Ok, né? Bora pra corrida, né? Vamos ver o que vai sair disso. Aí eles foram lá e tal. Não, agora vai dar certo pra Ferrari. Não deu. Ganhou o Valtteri Bottas, aliás, corridaça do Bottas. Soube segurar quando precisou. O Leclerc, ele chegou a ficar umas voltas na liderança, só que a Ferrari está precisando de um estrategista com uma certa urgência, gente. Porque não é possível. O Leclerc, se ele foi começando, tipo, primeiro que a vantagem dele pro Hamilton tava aumentando, tipo, tava mostrando, ele tem X% de chance de sair na frente do Hamilton, agora tem X, agora tem X, agora tem X, agora tem X. Deixar essa distância diminuir. Aí apareceu, não, agora quem vai ficar na frente dele vai ser o Verstappen. Daí foi mostrando, daí foi diminuindo. Quando ele parou para trocar o pneu, ele ficou atrás do Verstappen, na 5ª colocação, sem qualquer chance de alcançar ele. Aí foram botar o pneu macio, só que o médio estava rendendo mais que o macio naquela corrida. Essa é uma coisa bem estranha, porque assim, quem estava atrás de alguém estava conseguindo pegar o vácuo, então ele conseguia ir mais rápido. E então, por incrível que pareça, a pessoa não perdia tempo atrás de alguém em Baku, e também o pneu médio rendia mais que o macio, era mais rápido, então o Leclerc se ferrou. E daí qual que foi a solução para diminuir o estrago pro Leclerc? Ele já ia ficar na 5ª colocação de qualquer jeito. Botaram o pneu médio para ele, faltando 3 corridas ter 3 voltas para terminar a corrida, melhor dizendo. E daí ele conseguiu marcar o melhor tempo a melhor volta, né, da corrida, e com isso conseguiu um pontinho para casa. Pelo menos isso. Mas, gente, pelo amor de Deus. E o Leclerc, ele é bem humilde. Ele falou, não, eu sou estúpido. É a Ferrari que é estúpida. Eu tô puto com a Ferrari. Eles têm um talento que é o Leclerc, não sabem aproveitar.
Eu tô bravo. Mas ok, raiva à parte, né? Porra, o Leclerc eu tenho dó dele. Eu já tô torcendo pra ele, gente. Pra ele e pro Verstappen. Eu quero que esses dois ganhem ganhem um título mundial um dia lá pra frente. Mas, porra, o talento desperdiçado que é o Leclerc na Ferrari. Mas ok, vamos torcer pra que bons tempos venham por aí pro Leclerc. E assim, mais lá na frente, né, quem ganhou foi o Valtteri Bottas. Que, gente, o Bottas, ele sabe ser estrategista. Eu fico impressionado com ele. É incrível a paciência que ele tinha, porque assim, o Hamilton tava indo, e daí tava diminuindo a vantagem, diminuindo. Quando foi de repente, começou a ficar mais ou menos igual, o Bottas aproveitou, fez a volta que ele precisava fazer para ele, além de aumentar a distância pro Hamilton, ele fazer a melhor volta da corrida até então. Porque parecia que o Bottas, porque até então o Hamilton estava com a melhor volta da corrida, e daí o Bottas ele conseguiu aproveitar o retardatário, pegar o vácuo dele, aumentar a vantagem dele pro Hamilton temporariamente e se mandar. Daí no que ele aproveitou esse retardatário, ele fez a melhor volta da corrida. Só que daí o Leclerc parou, fez aquela estratégia lá dele e fez a melhor volta. Então, mas ainda assim o Bottas, ele ia tirar a melhor volta da corrida do Leclerc ou melhor, do Hamilton, e tava tudo na estratégia dos pontos, porque assim, se o Hamilton fizesse a melhor volta, ele iria para 87, e daí o Bottas empataria com a vitória. O Bottas, ele conseguiu, ele ficou com 87, o Hamilton com 86, ele iria ficar com 88 se não fosse o Leclerc que fez a melhor volta e conseguiu ganhar um pontinho. Então, gente, tá muito ali na base dos pontos. Esse ponto que tá dando para quem vence a corrida, para quem tem a melhor volta da corrida, melhor dizendo, tá valendo muito. Tá valendo muito, gente. E, bem, agora indo para a classificação, né? Nos pilotos, que nem eu falei, né? O Bottas tem 87, o Hamilton 86, cada um ganhou 2. E o Bottas, ele tem esse pontinho a mais porque ele ficou 2 vezes com a melhor volta da corrida, então ele ganhou 2 pontos de bonificação, e o Hamilton conseguiu 1, então ele tem 1 ponto de bonificação. Gente, tá demais isso, tá demais. E o Vettel, né, ele ficou com a 3ª colocação na corrida e ele é o 3º colocado geral, tem 51. Eu nem falo muito dele porque, mano, ele tá conseguindo perder credibilidade pro Leclerc. Tipo, o Leclerc era pra ser o 2º piloto, ele já tá ganhando muito holofote pra cima dele. O Vettel, ele se não se cuidar, ele vai perder logo esse posto, mas fica esperto, Vettel. E, bom, o Vettel, ele tem 1 ponto a mais que o Verstappen, que da RBR, né? Mano, o Verstappen, ele tá fazendo muito com a RBR. Tô impressionado. 51 pontos, 4º colocado. Leclerc 47, né? E o 6º, né? Que deveria ser o Pierre Gasly, que não faz nada lá na RBR. O 6º é o Kimi Raikkonen com a mesma pontuação do Gasly e do Sérgio Pérez, mas o Raikkonen ganha por ter... por ter melhor posição e tal, aquela coisa toda. Gasly 7º, Pérez 8º, também fazendo muito, né? E o Lando Norris 12, o Magnussen 8, fecha o top 10. No GP de construtores, a Mercedes está voando, 172 pontos, Ferrari 97, RBR 63, gente, não vai sair disso. A briga é mesmo pela 4ª colocação, que no momento está com a McLaren, 18 pontos, Racing Point tem 17, Alfa Romeo 13, Renault 12, a Renault que deveria
tá ali na quarta colocação, pelo tanto que tá investindo, não tá dando certo. E a Haas tem 8, STR 4 e Williams 0. E muito provavelmente vai ficar 0 pro resto da temporada. Ok, já me empolguei demais com a Fórmula 1. Tá 15 minutos falando de Fórmula 1. Vamos rápido aqui que senão o Neto vai me pegar pelo pescoço. Copa do Brasil. Nós tivemos alguns jogos, né, da semana passada. Na verdade a gente tá esperando o sorteio das oitavas de final, né? Mas tivemos 7 dos 8 confrontos, né? Um ainda tá faltando, porque, né, é aquele jogo, né, que a Aparecidense teve que refazer teve que refazer e tal, e daí ganhou de novo da Ponte Preta, daí foi jogar com o Bragantino do Pará, perdeu, o Bragantino do Pará perdeu pro Vila Nova, e daí agora estão jogando com o Juventude. Ok, nos outros jogos, né, Santa Cruz perdeu nos pênaltis pro Fluminense, foi 2-0 no Maracanã, 2-0 no Arruda. Daí tivemos o Corinthians, que eliminou o Chapecoense, foi 1-0 na Arena Condá, 2-0 na Arena Corinthians. Tivemos Santos e Vasco, o Santos eliminou, né? 2-0 na Vila Belmiro, 2-1 pro Vasco em São Januário. E tivemos Bahia e Londrina, Bahia 4-0 na Fonte Nova, 2-1 pro Londrina no Estádio do Café. Então Fluminense, Corinthians, Santos e Bahia passaram de fase. Junto com o vencedor de Vila Nova e Juventude, esses 6 vão para as oitavas, junto com 12 que é 8 da Copa do Brasil. Eu não vou fazer a conta agora, mas... Aliás, 12 não, 10. É 8 da Copa do Brasil, quem ganhou a Copa do Nordeste, quem ganhou a Copa Verde, se não me falha a memória. Por aí. Agora indo para a Libertadores, né? Nós tivemos semana passada a 5ª rodada. Falar dos grupos que tem brasileiro, né? O Inter ganhou por 1-0 da Alianza Lima do Peru e está matematicamente na primeira colocação, 13 pontos, River Plate 9, Palestino 4 e Alianza Lima 1. Eu tô falando da 5ª rodada, penúltima da Libertadores. Cruzeiro 2-0 no Deportivo Lara. Cruzeiro também matematicamente na primeira colocação, 15 pontos, 5 vitórias, 10 gols feitos e nenhum levado nesse grupo. É o melhor melhor geral, né? Tipo, é o melhor de todos, né, na Libertadores. Emelec 6, Deportivo Lara 5, Huracan 1. Grupo C não tem brasileiro. Grupo D. No grupo D, o Flamengo, só pra variar, né, LDU no caminho dele, 2-1 para LDU, e agora embolou todo o grupo. O Flamengo tem 9, Peñarol tem 9, LDU tem 7, San José tem 4. Alguns vão dizer, eu já vi essa cena antes. Pois é, o Flamengo agora vai para o Uruguai enfrentar o Peñarol, e isso na semana que vem. E a LDU vai enfrentar o San José na Bolívia. Olha. Quem é flamenguista e é cardíaco, não veja na quarta-feira que vem esse jogo, porque apenas não vejam. Grupo E, Atlético Mineiro oficialmente eliminado da Libertadores, perdeu por 1-0 pro Nacional do Uruguai. O Atlético Mineiro tá fazendo uma campanha pífia, gente, tá ruim demais. O único time que o Atlético Mineiro venceu foi o Zamora da Venezuela, mas é que também faz tempo que um venezuelano não ganha do brasileiro. Acho que foi na década de 70 a última vez. Mas ok. Com isso, Cerro Porteño Nacional tem 12, Zamora e Atlético Mineiro tem 3. O Atlético Mineiro está na lanterna e joga com o Zamora. Se o Atlético Mineiro não conseguir ganhar do Zamora, ele fica na última colocação do grupo e sequer vai para a Sul-Americana. Tá feio o negócio. Grupo F, que é o do Palmeiras. Palmeiras venceu por 4-0 o Melgar. Com isso, o Palmeiras sobe para a liderança, 12 pontos, se garante nas oitavas. São Lourenço tem 10, o Melgar tem 4 e o Júnior Barranquilla tem 3. Outro grupo com o brasileiro, o Atlético Paranaense, né, o Atlético, como a gente adora chamar, perdeu para o Jorge Wilstermann lá no Chile, 3-2 para o Jorge Wilstermann. O Atlético Mineiro empatou 2 vezes o jogo, mas não
não conseguiu manter o resultado. O Atlético Mineiro tem 9, Boca Juniors tem 8. Os dois estão na... aliás, não, Boca Juniors ainda depende. Mas o Atlético Mineiro já está nas oitavas, ok? Tolima e Jorge Wilson também tem 5. E agora, para o Atlético manter a primeira colocação do grupo, ele tem que empatar com o Boca Juniors na Bombonera. Então, assim, boa sorte para o Atlético, né? E o Grêmio, graças a Deus eu tô podendo falar uma coisa boa do Grêmio. 2-0 no Libertad, acordou pra vida. Agora o Grêmio tá na segunda colocação do grupo. Graças a Deus também o Rosário Central empatou com a Universidade Católica. Então, assim, na quarta-feira que vem o Grêmio joga com a Universidade Católica pelo empate na Arena do Grêmio. Eu realmente espero que não venha um empate, venha uma vitória, mas assim, vamos lá, né? Gente, se eu conseguir fazer o Netcast Sports fora quarta que vem na outra, é porque eu não morri, mas vai ser um jogo pra cardíaco. Você que é gremista e apenas não, e é cardíaco, não veja esse jogo, pelo amor de Deus. Queremos gremistas vivos. Então o Libertad tem 12, Grêmio e Universidade Católica tem 7. O Grêmio está na frente pelo saldo. E o Rosário Central tem 2. Liga dos Campeões agora. Tivemos as semifinais. E o Ajax venceu o Tottenham por 1-0 lá no Tottenham Stadium. Que agora tem esse nome, né? Antes era White Park, alguma coisa assim, mas eles botaram o nome Tottenham Stadium porque eles querem vender os naming rights, tem o nome, né? E, bom, até agora não tem. Então, boa sorte pro Tottenham para conseguir o naming rights. 1-0 para Ajax lá na Inglaterra, e na Holanda é bem provável que o Ajax vai vencer. Vamos ver. E bom, vou chovendo molhado, mas o Barcelona ganhou, gente. Ganhou do Liverpool 3-0. Foi hoje o jogo, inclusive. 2 gols do Messi e 1 do Suárez. O Messi chegou aos gols 600 na carreira dele. É um ET mesmo, é de outro planeta esse cara. Bom, Série C agora, indo para os Brasileirões. Voltou o Brasileirão, gente. Série C agora. No grupo A, é o grupo que assim, gente, tem o grupo A e o grupo B. Do grupo A é o grupo só Nordeste, porque tem 10 times do Nordeste no grupo, na competição. Então faz o quê? Bota os 10 do Nordeste no mesmo grupo. E isso faz com que o grupo B tenha gente do Norte, do Centro-Oeste. Aliás, não tem do Centro-Oeste aqui. Mas tem time do Norte, tem time do Sudeste, tem time do Sul. A logística disso tá maravilhosa, gente. Mas ok, né? Quem mandou os 4 times do grupo B irem para a Série B, né? Ganhar as quartas de final. Ok. Bom, no grupo A, Imperatriz do Maranhão 2-0 no Globo. Sampaio Corrêa 2-0 no Confiança. Botafogo da Paraíba e Ferroviário 1-1. ABC 2-0 do Náutico. Santa Cruz 2-2 com o 13. No grupo B, Tombense 1-1 com São José, do Rio Grande do Sul. Volta Redonda 3-0 no Atlético do Acre. Daí você pensa que o time sai do Acre para jogar no Rio de Janeiro. Volta pro Acre, daí joga, sei lá, no Rio Grande do Sul, por exemplo. Tá ótimo isso. Falando em quem foi pro Rio Grande do Sul, né? O Paysandu foi pro Rio Grande do Sul, ganhou do Ipiranga por 1-0. O Remo ganhou do Boa Esporte por 1-0. E o Luverdense empatou com o Juventude por 0-0. Então, assim, vocês vão estranhar estar falando isso, mas na Série A vocês vão entender por quê. A Série C é transmitida na DAZN, que é uma plataforma de streaming só para esportes. Em breve vai cobrar. Agora vamos para a Série B. E esse é transmitido no Sport TV e acho que é na Globo para certas regiões e tal. Enfim, é o de sempre. Na Série B,
Tivemos Operário 1-0 no América Mineiro, na primeira rodada. Bragantino 1-0 no... Bragantino por enquanto, que depois vai ser Red Bull Bragantino, né? Fechar na parceria. E, gente, tá bonito o negócio, tá? Reza a lenda que o bicho vai ser absurdo e que a grana investida vai ser absurda. Vão reformar o estádio lá em Bragança Paulista. Vão fazer um puta investimento. Se ir pra Série A, o Bragantino, ele vai jogar com... ele vai ter um investimento, parece que de 45 milhões por ano. Então... é uma boa grana, dá pra fazer dá pra construir um belo time. O Red Bull Brasil vem forte, gente. Mas enfim, eu não sei se nessa temporada, mas na que vem, pelo menos, se o Bragantino não subir, é certo. Então, 1-0 no Brasil de Pelotas. Atlético de Goiás, 3-1 no São Bento, de São Paulo. Sport e Oeste, 1-1. Botafogo de São Paulo, 3-1 do Vitória. Perdão. Bragantino, Guarani, perdão. 0-0 com o Figueirense. Cuiabá, que está estreando na Série B. Acho que desde 2015 é o primeiro time a ter a sua primeira temporada na Série B. Aliás, não, teve o Inter também, mas... Enfim, acho que teve o Macaé, teve o Inter daí em 2017 e daí agora o Cuiabá. O Cuiabá, né, 1-0 no Criciúma. O Vila Nova 1-1 com o Paraná. O Londrina 2-1 com o CRB. E o Coritiba, né, que fez uma baita de uma homenagem, botou 90% dos ingressos, acho que só o camarote que não foi de graça. Daí teve patrocínio pontual, né, pra bancar isso e tal. Então o Coritiba fez uma baita de uma homenagem porque faleceu o Dirceu Krieger, que é o Flecha Loira. O Coritiba é o que é hoje por causa dele. Ele não teve presente no título brasileiro, mas ganhou 7 paranaenses. Ele era diretor de futebol já foi treinador do Coritiba e tal. Enfim, o cara ele viveu pelo Coritiba desde que começou a jogar lá. Então, assim, é um exemplo do Coritiba e, bom, faleceu, né, por conta da idade, né, já tinha uma bela de uma idade. Uma das últimas coisas que ele fez, né, foi ter um turno, né, com o nome dele, porque o turno é Sicupira, a Taça Sicupira do Paranaense, que é o turno, e o retorno é o de Dirceu Krieger. Esse ano foi assim. E o próprio Dirceu Krieger entregou a taça na época para o Atlético, campeão do retorno. Então foi um grande ídolo, foi um marco para o futebol paranaense. E bem, o Coritiba, pelo menos nesse jogo, conseguiu fazer jus ao Dirceu Krieger e ganhou por 2-0, 2 gols de Rodrigão. Pois bem, falamos agora da Série B e vamos para Série... Aliás, não, pera aí, volta aqui para a Série B porque tem jogos da segunda rodada. Então volta aqui e aqui. Tivemos 2 jogos da segunda rodada até agora, né, que tá... aquilo lá, né, rodada segmentada e tudo mais da Série B. Ontem, terça-feira, Botafogo 1-0 no América Mineiro, então Botafogo é o primeiro time a ter 6 pontos. Oeste 2-0 no Guarani. Vamos ver, né? Ainda é muito cedo para falar as coisas, mas o Botafogo já está apresentando um futebol meio bom aí. E bem, agora falando da Série A, né? A Série A que o Botafogo não joga bem. Vai ter botafoguense puto comigo agora. Mas falando agora da Série A, tivemos a estreia, né? E aí que entra aquela história. Pô, Yuri, por que você tá falando da transmissão de jogos? É que aqui tá uma zona. Tem 13 times que assinaram com a Sport TV. Bom, tivemos 19 times assinando com a Globo. Palmeiras não quis.
porque teve 13 times que assinaram com o Sport TV, TV a cabo, e 7 que assinaram com o Esporte Interativo. Então, na época era Esporte Interativo. O Esporte Interativo era um canal quando eles assinaram. Só que acabou dando ruim, né? Então o Esporte Interativo acabou e esses jogos estão sendo transmitidos no TNT. Então são 7 times, e quando um desses 7 times enfrenta um dos 13 times do Sport TV, esse jogo não é transmitido em lugar nenhum. Então é só quando o time do Sport TV enfrenta o time do Sport TV, e só quando o time da TNT, né, agora enfrenta o time da TNT. Gente, tá uma bagunça esse negócio. Os times que estão na TNT, então, para vocês entenderem: Palmeiras, Internacional, Ceará, Fortaleza, Santos, Bahia e Atlético Mineiro. Quando esses times se enfrentam, é transmitido na TNT. Então a CBF fez todo o calendário lá pensando nisso, para que cada rodada tem pelo menos um time, tem pelo menos 2 times se enfrentando, né? Nessa primeira rodada foi Palmeiras e Fortaleza. Na segunda rodada vai ser, deixa eu até confirmar, vai ser hoje, né? 9h30, Fortaleza e Atlético Paranaense. Se não me engano tem mais um jogo, mas eu não sei se é nessa ou se é na próxima. Deixa eu ver. Santos não, Bahia não, Atlético Paranaense já falei com Fortaleza, Palmeiras não, Inter não, Ceará não. Eu acho que é na próxima. Enfim, eu não vou tentar. Enfim, daí vem toda aquela bagunça, porque como 7 times assinaram com a TNT, Esporte Interativo, a Globo tentou compensar aplicando uma multa nos times, entre aspas, uma multa, oferecendo menos para esses times pelo Brasileirão na Globo e pelo Brasileirão no Premier. O que aconteceu? No Brasileirão, 6 desses 7 times fecharam. O Atlético Paranaense foi uma zona, porque para fechar, a Globo teve que negociar muito com eles. Mas o Palmeiras disse não, obrigado. Então o Palmeiras não é transmitido na Globo e não é transmitido no Premier, que também a Globo tentou oferecer por lá. Lá, além do Palmeiras, o Atlético Paranaense não aceitou. Então assim, gente, o Atlético Paranaense e o Palmeiras não estão no Premier, o Palmeiras não está na Globo, os outros 19 times estão na Globo, os outros 18 estão no Premier. E na TV a cabo, né, que é o principal, tá essa divisão, 13/7. Gente, que rolo. Mas vida que segue. Então assim, primeira rodada, agora falando, né, que o áudio já tá grande pra caramba, teve muita coisa. São Paulo 2-0 no Botafogo, Atlético Mineiro 2-1 no Avaí, Chapecoense, toda vez que o Internacional vai enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, perde. E perdeu. 2-0 para a Chapecoense, 2 gols de Everaldo, e o Inter não ganhou da Chapecoense até agora na Arena Condá no Brasileirão da Série A. Até hoje, né? Não conseguiu ganhar, vai ficar mais um ano no tabu. Flamengo 3-1 no Cruzeiro. O Cruzeiro estava invicto na temporada. Flamengo 3-1. O Santos, o Santos 2-1 no Grêmio. Infelizmente o gol do Eduardo Sacha, pra quem não sabe, Eduardo Sacha, ele criou inimigos entre os gremistas quando jogava lá, né? E bom, fez o gol. 2-1 pro Santos no Grêmio. Aí o Ceará fez 4-0 no CSA já provando que vai ser um saco de pancadas do Brasileirão. Bahia 3-2 no Corinthians, olha aí pra quem é corintiano. Atlético Paranaense 4-1 no Vasco.
Palmeiras, aliás, o Vasco também, já mostrando que pode, tem um potencial aí para saco de pancada. Palmeiras 4-0 do Fortaleza, do Rogério Ceni. Nessas horas a gente pensa se não era melhor ele ter ido para o Atlético Mineiro mesmo. Mas, enfim. Fluminense 0, Goiás 1. E tivemos jogos já da segunda rodada concretizados, que é Internacional 2, Flamengo 1. Corinthians 1, Chapecoense 0. CSA 1-1 com o Palmeiras, né? Só que o Palmeiras está com o time reserva. Mesmo assim, o primeiro gol do CSA no Campeonato Brasileiro. Tá voando, 1 ponto, vai! E, bom, tá tendo Cruzeiro e Ceará agora, Avaí e Grêmio agora. Então, vamos aguardar aqui. E, bem, com isso encerramos o áudio. Semana que vem teremos a volta da Série D, né, nesse fim de semana. Então, Neto, se prepara para a semana que vem. Brincadeira, não vou falar de todos os jogos, é brincadeira, Neto. Eu vou me conter. Só vou destacar uma coisa ou outra se tiver. Mas, por aqui, por agora, por essa semana, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. E um abraço do monge. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Alô, alô internet, alô, alô Brasil. Você está ouvindo o NetoCast. Eu sou Fabiano Cris, aqui do Rio de Janeiro. Eu vim trazer para você um pequeno resumo do que aconteceu na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Nosso querido e amado Brasileirão está de volta e com chuva de gols. Só para você se ligar, a primeira rodada teve a segunda melhor média de gols na história dos pontos corridos. Foram 33 gols em 10 partidas. É gol que não acaba mais, né? Então, sem mais delongas, vamos nessa, rola a bola. O pontapé inicial foi às 16 horas, diretamente do Morumbi, com a partida entre o tricolor paulista São Paulo e o glorioso Botafogo aqui do Rio de Janeiro. A vitória ficou com o tricolor e se deu por 2-0, com gols da dupla Everton e Hudson. Everton e Hudson é nome de dupla sertaneja, né? Foi um jogo com poucas oportunidades de gol, mas nas 4 tentativas reais que o tricolor teve, marcou 2 vezes. O Botafogo contou com a presença de Eric, do experiente Cícero, que também jogou pelo tricolor, e o retorno do meia João Paulo, que estava lesionado, mas não pôde contar com seu maior reforço, o atacante Diego Souza. Começo de ano difícil para o Glorioso, que não chegou nem nas semifinais do estadual, né? E há 2 semanas atrás foi eliminado precocemente da Copa do Brasil também, sendo derrotado pelo Juventude por 2-1. Será que vai ser um ano difícil para o Fogão, né? Vida que segue, né? Depois de um resultado ruim na Libertadores, o Flamengo recebeu o Cruzeiro no Maracanã e foi logo tomando um susto. De cara, Pedro Rocha abriu o placar. Mas em noite inspirada, Bruno Henrique deu um show. Marcou 2 vezes e ainda deu assistência para o gol de Gabriel, que marcou o seu. O placar final, Flamengo 3, Cruzeiro 1. Com a derrota, o Cruzeiro deixou de ser o único time da Série A que ainda estava invicto. O time estava 22 partidas sem perder, você imagina? 22 partidas e vem o Mengão e acaba com a festa, né? As coisas também não andavam bem para o Atlético Mineiro. A semana não foi das mais fáceis. Teve queda de treinador, eliminação de Libertadores. Portanto, era essencial que o Galo começasse bem esse campeonato, né? E recebeu o Avaí no estádio Independência. O jogo teve a atuação do árbitro de vídeo em 2 oportunidades, mas o Galo conseguiu sair com a vitória em cima do azul e branco catarinense pelo placar de 2-1. O Avaí ainda teve um gol anulado. Eita, árbitro de vídeo! Marcaram pelo Atlético Fábio Santos, gol de pênalti,
E foi um pênalti sofrido pelo veterano Ricardo Oliveira, que também marcou o seu. E pelo Avaí, Baez marcou. E apesar da chuva forte, lá em Chapecó, a Chape bateu o Inter por 2-0. Lá na Arena Condá, foi uma tarde inspirada do craque Everaldo, que marcou 2 vezes, sendo um em cada tempo, né? A partida também teve interferência do árbitro de vídeo, né? Lembrando também que o Inter perdeu a disputa no estadual para o seu maior rival, o Grêmio. O Grêmio é um calo no pé do Colorado. E o trem-bala da Colina, né, começou descarrilhando, né? Bateu de frente com o Furacão e não aguentou. Levou uma goleada de 4-1. O time do Vasco está sem técnico, né, desde a queda de Alberto Valentim, e está com seu goleiro titular, o Fernando Miguel, contundido. Então jogou com seu goleiro reserva, mas o Atlético não perdoou, né? Marcou 4 gols, 2 no primeiro tempo, 2 no segundo, com Bruno Guimarães, Rubem, Werley e Nicão. O Vasco marcou seu golzinho de honra com Bruno César e sinal de alerta ligado lá na Colina, hein? Já o Palmeiras começou arrasador. Bateu o Fortaleza pelo placar de 4-0. Com 2 gols de Zé Rafael, que foi o destaque da partida, gol de Marco Rocha e do volante Bruno Henrique. O Fortaleza é o time do treinador Rogério Ceni, né? Foi o time campeão da Série B o ano passado e eu temo, né, que seja um daqueles times que sobem no primeiro ano, descem no segundo, sobe e desce, sobe e desce. Grande Rogério Ceni, hein? O Bahia foi em Itaquera e abateu o Gavião Corintiano por 3-2 com gols de Arthur e dele, Rogério. Já pelo Corinthians marcaram o menino de ouro Pedrinho e Cleison. O tricolor carioca Fluminense derrapou em casa aqui no Maracanã e deixou o Goiás sair cantando vitória, né? 1 para o Goiás, gol de Rafael Vaz, 0 para o Fluminense. Neto, amigos da internet, esse foi o resumo do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada. Espero estar aqui de volta em breve, trazendo mais novidades para você, mais resumo do campeonato. E vamos junto, vida que segue. Gol! E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui para apresentar para vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Olá amigos do NetoCast Esportes, aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de NFL e NBA. Para começar, vamos falar de NFL. Entre os dias 25 e 27 de abril aconteceu o Draft, que é a escolha dos candidatos, dos recém-saídos da faculdade que se ofereceram para o draft. E aí o que acontece? Cada time, a grosso modo, cada time tem a sua escolha em ordem inversa de colocação da temporada do ano. Ou seja, o último time, o time com menor performance, tem a primeira escolha. Então, o que aconteceu? Esse draft é importante porque a próxima temporada da NFL, que se inicia em setembro, será a 100ª temporada da franquia, ou seja, 100 anos, né, de NFL. É sensacional, é realmente uma liga muito longeva lá nos Estados Unidos. E se você estudar um pouco das ligas americanas, você vai ver que elas têm um histórico de muita criação, falência. A própria XFL, que foi criada aí, que era para ter terminado semana passada, aconteceu isso, parou no meio, né? Então, parabéns para a NFL. Mas aí, falando do draft, o que aconteceu? O primeiro colocado no draft, a primeira escolha, foi o Kyler Murray, que ele é negro e ele fez um fato inédito. Ele foi o primeiro selecionado em 2 ligas diferentes. Ele foi selecionado tanto na NFL quanto na MLB, que é a liga de beisebol.
Então, o que é interessante nisso? Para a NFL ficar com esse jogador, eles ofereceram um salário recorde para ele de novato. Eles ofereceram um salário de 35 milhões de dólares por 4 temporadas para ele. Realmente um salário assim que não dá para negar. Sensacional. Porém, o que aconteceu? Infelizmente, política se envolve. O segundo colocado do draft foi o Nick Bolsas, que ele é de uma família de jogadores de futebol americano. Ele é um jogador de defesa e tal. Só que ele é branco e ele tem tinha vários posts de apoio lá ao Trump, e aí alguns até, enfim, de cunho racista, enfim, coisas desse tipo. E o Trump congratulou ele, e não o primeiro colocado, quebrando uma tradição, e realmente foi algo assim absurdo. Mas, polêmicas à parte aí, tanto o Nick Bolsas, ele apagou os posts antigos aí, controversos. O Kyle Murray, por mais de tudo, ele também teve problemas de posts antigos com relação a preconceito, contra gays, etc. Ele também apagou esses posts e pediu desculpas, ambos os dois pediram desculpas. A gente vai ver agora, voltando aqui para a parte do esporte, é uma sensação legal aí, que os times se reforçaram. O único porém aí da NFL ficou por conta das escolhas do New York Giants, que sinceramente não fez sentido para nenhum dos analistas. Todo mundo olhou e falou: o que ele tá fazendo? O que eles planejaram fazer? Ver aí se essa, vamos falar assim, engenharia, esses testes químicos aí, esse laboratório aí que tá virando New York Giants, vai dar liga ou não. Bom, passando agora para a NBA. Na NBA tivemos o final da primeira rodada de playoffs e o início da segunda rodada. Agora a gente está, basicamente o que aconteceu, os times, os primeiros 4 colocados passaram do 5 ao 7º e ao 8º, ou seja, o primeiro passou do 8º, o segundo passou do 7º, o terceiro passou do 6º e o quarto passou do 5º. Então, como que a gente ficou, né? O grande destaque aí foi que o Denver Nuggets e o San Antonio Spurs chegaram ao 7º jogo, e foi um jogo assim decidido nas últimas bolas mesmo, inclusive com participação da torcida. Era uma série que, se fosse melhor de 39, ela tinha ido até 39 jogos, sensacional. Felizmente aí pro Nuggets, eles acabaram passando aí da primeira rodada, passaram de San Antonio, e agora vamos ver como é que ele se sai aí contra o time do Damian Lillard lá, o Portland Trail Blazers. Em compensação, o Golden State Warriors também sofreu um pouco menos para passar do Los Angeles Clippers. Eles fizeram em 4-2 lá, o Golden State Warriors passou do Los Angeles Clippers e agora está enfrentando aí o Houston Rockets. Tá? Aí pelo lado do leste, o Milwaukee Bucks simplesmente varreu, e aí foi encontrar aí o Boston Celtics. O Celtics, ele ganhou em 4-1, né, e tá aí também disponível. Esse primeiro jogo deles também, a gente já vai falar deles. E na outra rodada ficou o Philadelphia 76ers jogando contra o Toronto Raptors. Então, como que tá essas questões? Bom, a série do Oeste, Nuggets e Trail Blazers. O Nuggets, como ele chegou até o 7º jogo, demorou para começar a série. O primeiro jogo foi apenas segunda-feira, dia 29/4, e terminou com vitória do Nuggets 121-113. Em compensação, a outra chave aqui, que é o primeiro e o quarto colocado, Golden State Warriors e Houston Rockets, terminou 115-109. E o Warriors tá ganhando essa série por 2-0, mas essa diferença de 2-0 não conta a verdade desse confronto. Por quê? Porque os dois jogos, o Golden State Warriors ganhou por muito pouco.
Ele ganhou no detalhe mesmo. E nesse último jogo, o destaque foi as lesões. Pelo lado do Warriors, o Stephen Curry teve uma lesão no dedo. Ele teve muita dor, foi pro vestiário, fizeram um raio-x, descobriu que não tinha quebrado nada, só tinha saído do lugar. E o pessoal botou ele no lugar, deu aquele tranco e botou no lugar, enfaixou o dedo e ele voltou a jogar. Tem que ser macho nessas horas. Em compensação, no Houston Rockets, o Draymond Green do Golden State passou na defesa, acabou enfiando o dedo no olho do James Harden. Então o olho dele ficou com muita dor mesmo, muita dor. Ele foi pro vestiário, ficou fora uma grande parte da partida, mas decidiram que ele poderia voltar. E a gente vendo no jogo viu que realmente ele não estava vendo direito, ele estava com muita irritação nos olhos. E agora, durante a semana, vamos ver aí se os exames apontam uma lesão mais grave do James Harden. Pelo lado do leste, como que a gente está? As séries estão empatadas. Então, Toronto e 76ers empataram. A primeira vitória foi do 76ers, a segunda do Toronto. Desculpa. Primeira vitória do Toronto, a segunda do 76ers. E destaque que o Embiid, ele estava com um problema gastrointestinal, o vulgo caganeira. Mas mesmo assim ele jogou no final da partida as bolas decisivas do jogo. E ele mesmo falou, né, na entrevista que ele não sabia a palavra para gastroenterite, né? E ele acabou falando sobre merda, né? Bom, em compensação aí a gente passa para Bucks e Celtics. Bucks e Celtics também está em 1-1 e é um dos jogos dessa série que eu tô assistindo mais. Por quê? Porque no primeiro jogo o Celtics simplesmente engoliu o Bucks. Ele não deixou o Bucks jogar do seu jeito. Em compensação, o Bucks adaptou o seu jogo e na segunda partida venceu por 123-102. Realmente uma performance absurda do time do Bucks. Vale ressaltar que essas séries agora é onde a gente está afinando para a final de conferência. A ideia é que até a sexta-feira agora a gente vai ter o jogo 3 e mais tardar meio da semana que vem a gente acaba essa série e passa às finais de conferência. Vamos ver como que isso vai progredir. E para terminar, quero convidar você para ouvir o Big Tree. O Big Tree aí está disponível nas principais plataformas de podcast. Você pode procurar aí no seu agregador. E nós estamos comentando à medida que cada série de playoff termina. Cada um dos jogos a gente comenta essa série, o que foi de bom, ruim, destaques, etc. Acompanhe aí, procure aí no seu agregador o podcast Big Tree. Muito obrigado e estamos voltando pro Netão nesse dia do trabalho. Valeu, um abraço! Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, podcast nordestino. A gente aborda diversos temas, nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Saudações. No dia 27 de abril aconteceram 2 eventos de luta, o Bellator e o UFC. Eu vou começar pelo UFC, que foi no ginásio Fort Lauderdale, na Flórida, nos Estados Unidos. O card preliminar foi aberto pelo Diego Lima, que venceu Corte Metji por decisão dividida. Na sequência veio a Angela Hill, que venceu a Jodie Esquibel por decisão unânime. A outra luta que teve uma finalização foi o Jim Miller, que venceu o Jason Gonçalves ainda no primeiro round. Depois o brasileiro Gilberto Durinho, para mim, fez a melhor apresentação. Ele venceu o Mike Davis por finalização no segundo round, aos 4 minutos e 15 segundos. A
Em sequência veio a Carla Esparza, que venceu a brasileira estreante e campeã do Invicta Virna Jandiroba por decisão unânime. Esperava mais da Jandiroba, entendeu? As duas eram especialistas na mesma área, mas a Carla foi mais se fez mais pesada e mais sólida durante a luta. Depois veio o brasileiro Augusto Sakai, que venceu o ex-campeão peso pesado Andrei Arlovski por decisão dividida. E nessa luta, o interessante saber que foi o Andrei Arlovski que foi o que ganhou o melhor salário da noite. Foram $300 mil, se eu não me engano. E ele acabou perdendo e estava no card preliminar. Isso se deve à participação, ao fato de ter sido campeão e outros acordos. Para finalizar esse card, o Takashi Sato venceu Ben Sanders por nocaute técnico ao 1º minuto e 18 segundos do segundo round. O card principal foi aberto pelo Roosevelt Roberts, que venceu Thomas Gifford por decisão unânime. Depois veio o Corey Sandhagen, que venceu o brasileiro John Lineker. Foi uma luta boa de ver, por decisão dividida. O cara tem 20 centímetros a mais que o John Lineker, então isso dificultou muito o boxe do brasileiro. Na sequência veio o Glover Teixeira, que venceu o Junko Delabo por finalização no segundo round, aos 3 minutos e 37 segundos. Contudo, a gente vê que o brasileiro foi muito lento, né? Enquanto o outro, o Delabo, era mais rápido, tal. Conseguiu vencer, mas com esse ritmo, com esse jeito duro de lutar, não consegue ir muito avante, porque nessa categoria tem o John Jones, tem lutadores mais agressivos, mais rápidos. Isso não é favorável para o estilo do brasileiro que ele adotou de um tempo para cá. Na sequência veio o Mike Perry, que venceu o Alex Cowboy, que ficava sorrindo, sei lá, esse cara, um estilo de luta. Ele perdeu por decisão unânime brasileiro, né? Mas ele poderia ter desenvolvido uma luta melhor. A penúltima luta foi o Greg Hardy, que venceu o Dmitry Smolyakov por nocaute técnico aos 2 minutos e 15 segundos do primeiro round. E a última luta, que foi foi uma maior decepção. O Jack Hermansson lutou muito bem e venceu o Ronaldo Jacaré, um Ronaldo apático que foi lutar na base do boxe, sendo que a especialidade dele é outra, jiu-jitsu, e não aplicou praticamente nada. O Jack Hermansson foi muito mais inteligente, muito mais sólido, enquanto o Jacaré foi soporífero. Sei lá, ele mesmo na entrevista disse que não sabia o que aconteceu com ele durante o confronto. Disse que não era ele, não foi o que ele treinou, não foi aquilo que ele havia planejado realizar, ou seja, nada deu certo na luta. E mesmo assim, ele e o Glover Teixeira receberam o mesmo salário, que eu acho que foi $215 mil, enquanto o Jack Hermansson, que venceu a luta, parece que ficou com $80 mil. Assim é o evento. E no próximo dia 4 de maio aqui, sábado agora, em Ontário, Canadá, vai ter o UFC Ottawa. E os cards foram definidos da seguinte forma: o preliminar, que vai começar às 18 horas aqui no nosso horário de Brasília, com o peso galo Mitch Canyon versus Cole Smith. Depois veio o peso pesado Arjan Bruller versus Juan Adams. Depois peso leve Kili Nelson versus Matt Sayles. Depois peso meio médio Nordili Taleb versus Kyle Prepoleg. Peso galo Ayman Zahabi versus Vincent Morales. Depois outro peso galo Messi Shianson versus Sarah Moras. Deve ser luta feminina. Tem muitos lutadores que eu não conheço, mas são centenas de lutadores no UFC. Peso meio médio no card principal agora, que essa foi a última luta do card preliminar, a da peso galo Messi Shianson. O card principal vai ser aberto pelo peso meio médio Mark André Bauriaut versus André Sanchez. O peso pesado Walt Aries versus Sergei Spavak. O peso galo Brad Katona versus Merab Devlashvili. Depois o peso pena Kuber Sanson versus Shanes Burgos. Depois o peso médio Derek Brunson versus o brasileiro Elias Teodoro, uma coisa assim. E para fechar vem o peso leve Al Iaquinta versus Donald Cerrone.
São boas lutas, tal, mas nenhuma que se chama aquela, a não ser do Cerrone, que faz lutas muito boas. São lutas que vai chamar a atenção desse evento, né? E agora, Bellator. Encontrei uma matéria que fala, além dos resultados, os valores pagos no Bellator, que aconteceu lá no estado da Califórnia, Estados Unidos, na região de São José. Eu acho que o nome do estádio é SAP Center. A primeira luta foi Aviv Gozali, que finalizou Travis Crane com o mata-leão no primeiro round. Para essa luta, o prêmio do Aviv ficou com, em reais, 80 mil, enquanto o Travis Crane ficou com 4.800 reais. A outra luta foi entre Brandon Falmouth, que derrotou o Chris Oliver por decisão dividida. O Brandon, o vencedor, faturou 12 mil reais, enquanto o Chris Oliver ficou com 20 mil. O Matt Parris, a outra luta, derrotou o Justin Tendedora por nocaute técnico ainda no primeiro round. E ficou com os seguintes valores. O Matt ficou com 9.600 e o Justin ficou com 12 mil. Casbell derrotou Peter Ishiguro por nocaute técnico no segundo round. E com isso ficou o Casbell ficou com 40 mil reais e o Peter com 4.800. Na outra luta, o Chuck Campbell venceu Bruno Casillas por nocaute no primeiro round e ganhou 12 mil, enquanto o Bruno ficou com 6 mil reais. Com o mata-leão, Ryder Amil venceu Paradise Valvaza. E com isso ganhou 12 mil, enquanto o Valvaza ficou com 7 mil. Josh San Diego ganhou 16 mil numa decisão dividida contra Brandon Larocco, que ficou com 6 mil. Com um nocaute no terceiro round, Jordan Williams ganhou 14 mil reais, vencendo Diego Herzog, que ficou com 10 mil reais. Com um nocaute no primeiro round, Rabran Vaezal ganhou 12 mil reais, vencendo, como eu falei, por nocaute, o Justin Roswell, que levou 8 mil reais. Tem umas lutas que eles não indicam como foram definidas. Chris Inocêncio ganhou 9.600 reais para vencer o Boris Novachkov, que levou 4.800 reais. Tom Ponce de Leão ganhou 12 mil reais, vencendo o Jamário Mulder, que levou 4.800 reais. Inácio Ortiz ganhou 6 mil reais, vencendo o Roger Severson, que também levou 6 mil reais. John Adams ganhou 4.800 reais, vencendo Eric Cunha, que também levou o mesmo valor. O card principal foi composto pelas lutas do Gaston Bolanos, que ganhou 60 mil reais, vencendo Nathan Stoller, que levou 40 mil reais. Essa luta foi definida com um nocaute no primeiro round. O ex-UFC Phil Davis e também ex-campeão do Bellator ganhou 740 mil reais, vencendo o lutador Liam McGarry, que levou 300 mil reais e uma mandíbula fraturada. O ex-campeão do UFC Ben Henderson ganhou 400 mil reais, vencendo Adam Piccolotti por decisão unânime, e o Piccolotti ficou com 88 mil reais. Na outra luta, Ilima Lei McFarlane venceu uma cotovelada que rasgou a testa da Veta Arteaga no finalzinho do terceiro round, e sangrou toda a cara da Veta. E aí tiveram que parar a luta, tipo nocaute técnico. Ela faturou 300 mil reais, enquanto a Veta ficou com quase metade, 160 mil reais. E a última luta, Rory McDonnell, que também já foi do UFC, foi um grande lutador, ficou com 800 mil reais e
empatando com o lutador John Fitch, que ficou com R$560 mil no bolso. E o Rory MacDonald, na entrevista, disse que parece que está se convertendo ao cristianismo e pretende talvez abandonar os eventos de lutas. Talvez abandonar. E assim foram os eventos final de semana. Até mais. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo! Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer. Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast, música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post.